Boa noite, povo de Deus, paz de Cristo, Advec Mirassol. Você está feliz por estar na casa do Senhor nesta noite? Por estar participando desta campanha da vitória? Quero louvar a Deus pela vida do pastor Anderson Santos. Muito obrigado, pastor Anderson, por esta oportunidade e muito mais do que uma oportunidade, por este privilégio de estar aqui nesta noite juntamente com os irmãos, podermos adorar a Deus. Pastor Rodrigo Regli, pastores daqui da Advec Mirassol, pastor Williams, pastor Tiago Braulio, pastor André Tavares, pastor Carlos, esposas de pastores, grandes amigos. Tenho a honra, de poder estar lado a lado desses homens e mulheres de Deus. Quero também louvar a Deus pela vida dos obreiros, pela vida da liderança. Quero louvar a Deus pela tua vida. Você está no melhor lugar que você poderia estar. Você está na casa do Senhor. Na casa do Senhor tem palavra, na casa do Senhor tem bênção, na casa do Senhor tem perdão, na casa do Senhor tem restauração. Trago o abraço da sua igreja lá na Zona Norte, um abraço da Advec Igapó. Se um dia, que naturalmente não vai ser um dia de culto aqui, você estiver lá depois da ponte, você pode passar na Advec Igapó, que eu te garanto um lanche, um suco e uma coxinha. Se você me disser que é aqui da Advec Mirassol, você será muito bem-vindo. Todo mundo? Não. Todo mundo não. O convite é para um número limitado, Você será muito bem-vindo à Advec Igapó. É a sua igreja na zona norte da nossa capital. Deus tem colocado uma palavra no meu coração para esta noite. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, livro dos começos, capítulo de número 49. Leremos os versos 1, 2 e do verso 22 ao verso 26. Livro de Gênesis, capítulo de número 49, versos 1, 2 e do verso 22 ao verso 26. Após nós concluirmos a leitura e iniciarmos a mensagem, eu vou fazer um pedido a todos vocês, que vocês permaneçam com a Bíblia aberta. A mensagem vai estar fundamentada integralmente nesse texto. Gênesis 49, versos 1 e 2, do verso 22 ao verso 26. Os irmãos que encontraram, digam com alegria: amém. Assim nos diz a palavra. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos para que vos anuncie o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai. Verso 22. José é um ramo frutífero junto à fonte, cujos galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, o flecharam e perseguiram. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó, o pastor, o rochedo de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos céus em cima, com bênçãos do abismo que jaz embaixo, com bênçãos da fartura e da fertilidade. As bênçãos de teu pai
excederão as bênçãos de meus pais até o cume dos montes eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Amém. Somente até aqui, se possível, permaneça com a sua Bíblia aberta nesse texto. Em clima de despedida, Jacó vai abençoar os seus 12 filhos com palavras e declarações proféticas que viajavam entre a história vivida, o passado e aquilo que iria acontecer, o futuro de cada um deles. Não era uma bênção comum, era a bênção de um pai que tinha intimidade com Deus sobre a vida de cada um dos seus filhos. Era uma bênção solene, era uma bênção especial. E eu quero chamar a sua atenção nesta noite, especificamente para a bênção que foi proferida para o 11º filho de Jacó, que nós conhecemos como José. Estamos numa campanha e num culto da vitória, e eu quero extrair desta bênção algumas lições para que nós possamos viver uma vida vitoriosa, uma vida abençoada, uma vida que faça a diferença na nossa família, na nossa comunidade, na nossa igreja e na vida de todos aqueles que estejam ao nosso redor. O texto começa dizendo, ou a bênção que Jacó libera sobre a vida de José, começa afirmando que ele é um ramo frutífero junto à fonte. O que é que este pai está dizendo a respeito do seu filho? Ele está dizendo que José é um ramo. E nós sabemos que um ramo é uma parte de um todo. Ramo é uma parte de uma árvore. Uma árvore, ela não é composta apenas de ramos. Uma árvore tem ramos, uma árvore tem galhos, mas ela também tem raiz, ela também tem tronco, ela também tem caule, ela também tem folhas, ela também tem frutos. Jacó está dizendo: nunca se esqueça, José, que você é um ramo. Você não é o centro das coisas. O centro das coisas continua sendo Deus. Você é parte de uma história. Alguém veio antes de você e alguém virá depois de você. O importante é que, como ramo, você cumpra o propósito de Deus na sua vida e na vida daqueles que estão ao seu redor. Jacó está dizendo: José, você não será o começo e nem um fim de nada. Você é parte da história, parte do propósito de Deus para a nossa família. Deus continua sendo o centro. E esse texto está em sintonia com aquilo que está escrito nos 2 primeiros versículos do capítulo 15 de João. Jesus é a videira verdadeira. Deus é o agricultor e nós somos apenas ramos. Nunca permita que a soberba, que o egoísmo, que você possa imaginar que é o todo, você nunca será o todo. Você sempre será ramo, parte de uma história, de um propósito e de planos de Deus para a sua vida e para a sua família. Mas o texto diz que José é um ramo frutífero. E isso é interessante, porque José era apenas um
escravo. Mas em todos os lugares em que José foi plantado, ele nunca foi problema de coisa alguma, ele sempre foi solução. José carregava a bênção de Deus para todos os lugares que ele ia. José era alguém frutífero, mesmo vivendo um tempo difícil da sua vida, em que não tinha a sua liberdade plena. Nós somos chamados por Deus para fazer a diferença nessa terra. Viver uma vida vitoriosa, viver uma vida abençoada, é viver os planos e propósitos de Deus para cada um de nós. Se Deus ama e prioriza vidas, se Deus ama e prioriza abençoar, nós precisamos ser os instrumentos que Deus vai usar para abençoar as pessoas com as quais nós nos relacionamos. Eu acho interessante que José nunca ocupou, pastor Anderson, uma posição principal. Ele sempre teve uma posição de coadjuvante, de auxiliar, de próximo do maior. José não era o primogênito da sua família. José não era o maior na casa de Potifar, ele prestava contas a Potifar. José não era o maior na prisão, ele também prestava contas ao carcereiro Mó. No Egito, José perdia em autoridade para o soberano, para o faraó, mas mesmo não ocupando uma posição de liderança, de principal, de destaque, José sempre foi frutífero, abençoado. Alguém que era verdadeiramente um instrumento nas mãos de Deus para abençoar. Onde ele estava, ele atraía a bênção e o favor de Deus para o ambiente. A minha oração é para que você seja um crente como José, frutífero, disponível para ser usado por Deus e abençoar vidas. Mas o texto, nesta primeira declaração profética, ele vai dizer que José é um ramo frutífero junto à fonte. Todos nós sabemos, pela leitura destes capítulos do livro de Gênesis, principalmente, que José era um homem de integridade espiritual inegociável. José era um homem que não negociava a sua fé. José era um homem que não negociava os seus princípios. Mas deixa eu te dizer uma coisa: isso por si só é fundamental, importante, essencial, mas não te garante vitória em todos os momentos e circunstâncias. José precisava estar ligado à fonte. José tinha intimidade com Deus. José certamente buscava a face do Senhor, a direção de Deus para cada momento e para cada ciclo da sua história. Às vezes nós olhamos para a vida de José, por tudo que ele viveu, por tudo que ele realizou, e imaginamos que José foi predeterminado, pré-ordenado para ser bênção, e não é assim. Tem a parte de Deus? Claro que sim, mas você precisa corresponder, você precisa dar resposta, você precisa buscar a força, a direção, a presença de Deus para cada momento, para cada ciclo da sua história. José era temente a Deus. No momento em que José foi tentado, ele tomou a decidir pela esposa de
Potifar, ele tomou a decisão melhor de não pecar contra o seu Deus e de não pecar contra o seu Senhor. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida nesta noite. Eu quero profetizar que você é ramo, que você entende o propósito e o plano de Deus para a sua vida e família. Eu quero profetizar que você vai frutificar, que você vai fazer a diferença, que você será solução nos lugares que Deus te plantar. E eu quero profetizar que você vai ter mais e mais intimidade com Deus. A tua produtividade no reino de Deus, ela se forma no teu secreto, no momento de intimidade com o Pai. Aleluia. Receba essa palavra profética da parte de Deus. Mas o texto vai continuar. A bênção de Jacó vai se estender, dizendo que os galhos se estendem sobre o muro. Jacó está falando de José. Ele está dizendo que os galhos se estendem sobre o muro. O que Jacó está falando? Jacó está dizendo o seguinte: José precisou superar muitos obstáculos até o momento em que os sonhos de Deus se cumprissem em sua vida. Muro aqui fala de limite. O que Jacó está dizendo é que muitos muros e obstáculos se levantaram diante de José, mas os seus galhos ultrapassaram, se estenderam sobre cada um destes limites. Nada, absolutamente nada, impediu José de viver uma vida abençoada, uma vida de excelência. Nenhum obstáculo foi capaz de segurá-lo. Os seus galhos superaram e se estenderam sobre todos os obstáculos que se levantaram. Sabe qual é o nosso problema? É que nós queremos o resultado sem passar pelo processo. José viveu um grande, doloroso processo. E eu posso te afirmar que quanto maior a promessa, mais doloroso será esse processo, para que você esteja preparado e pronto para lidar com essa promessa. Às vezes a gente quer viver a promessa, mas não quer passar pelo processo. Sabe o que é interessante na vida de José? É que os obstáculos se levantavam, os limites se erguiam, mas em todo o processo José mantém o foco na promessa. Uma hora o sonho vai se cumprir, uma hora a porta vai se abrir, uma hora a chave vai virar, uma hora alguém da minha família vai ser alcançado, vai ser liberto, a promessa vai se cumprir. Aleluia. José nunca reclamou. Nós não encontramos nos capítulos que falam de José no livro de Gênesis nenhuma expressão, nenhum tom de murmuração, nenhum tom de reclamação. Certamente um dos segredos de José era entender o que estava acontecendo sob a perspectiva divina e manter os olhos na promessa. Deixa eu profetizar sobre a tua vida. Nenhum obstáculo vai te impedir de viver as promessas de Deus.
Deus vai te dar força. Por mais impossível que esse obstáculo possa parecer, Deus vai te dar força. Os teus galhos irão passar por cima e você vai viver a promessa e o sobrenatural de Deus na sua vida e na sua família. O texto vai continuar dizendo que os flecheiros lhe deram amargura, o flecharam e perseguiram. O seu arco, porém, permaneceu firme. Isso está falando da resiliência de José diante de tudo que ele viveu. Vale a pena lembrar que José perdeu o convívio da sua família aos 17 anos de idade. Quase foi morto pelos seus próprios irmãos, sangue do seu sangue. José só começou a enxergar ainda de longe o cumprimento da promessa aos 30 anos de idade, quando ele sai diretamente de uma prisão e vai para o palácio ocupar um cargo de destaque. Se passam 7 anos em que havia fartura, e nos 2 anos de escassez, aos 39 anos, é que José vai viver plenamente o cumprimento da promessa. Os seus irmãos saem da sua terra para buscar comida, para que a sua família pudesse sobreviver àquela crise. Foram 22 anos de preparo, de luta, de tempestade. Parecia que a promessa não ia se cumprir, mas em todo o tempo José permaneceu no centro da vontade de Deus. Se você quer viver uma vida vitoriosa que vai fazer a diferença, mesmo diante das piores circunstâncias, permaneça no centro da vontade de Deus, porque no tempo certo a promessa vai se cumprir. Deus tem um tempo para todo propósito debaixo do céu, para todo propósito na terra. Não é no meu tempo, não é no teu tempo, é no tempo de Deus. Mas quando o tempo de Deus chegar, a promessa chega junto. O nome do Senhor é honrado e glorificado. Quando Jacó diz que os flecheiros lhe deram amargura, perseguiram, mas o seu arco permaneceu firme, Jacó estava dizendo que José era alguém resiliente, alguém que poderia até sofrer o impacto da tempestade, sofrer o impacto da adversidade, mas ele balançava, mas não caía, permanecia no centro da vontade de Deus. E quer uma prova? Quer uma prova da resiliência de José? Gênesis 50:20. Um capítulo depois, os irmãos de José haviam enterrado seu pai Jacó e agora estavam preocupados, porque José estava no alto e poderia ser que José decidisse se vingar dos seus irmãos. Aí eles mandam alguém falar com José: olha, teu pai pediu para perdoar os teus irmãos. E depois eles próprios vão falar com José. Sabe o que José vai dizer? Gênesis 50:20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Isso é um testemunho da resiliência de José. Aguenta firme, a promessa vai se cumprir.
Se você não puder vir correndo, vem andando. Se você não puder vir andando, venha rastejando, mas esteja no centro da vontade de Deus, porque quando o tempo se cumprir, ninguém vai impedir que você viva o cumprimento da promessa. Esse texto me revela que José entendia as coisas sob a perspectiva do céu. Ele vai dizer: vocês queriam me matar, isso é verdade, não tem como negar. Vocês intentaram o mal contra mim, isso é fato. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus reverteu, Deus transformou, Deus mudou a realidade. E quem vocês queriam morto é quem Deus está usando para que vocês permaneçam vivos. José entendia as coisas pela perspectiva divina. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Eu sei que muitas vezes não é fácil. Eu sei que muitas vezes dá vontade de desistir, e isso já aconteceu inúmeras vezes na minha vida. Mas tira os olhos da terra. Olha para aquele que te fez a promessa. Olha para aquele que te chamou. Olha para o alto, porque do alto vem o teu socorro. E não é um socorro qualquer. A Bíblia diz que ele é um socorro bem presente na angústia. E aí você vai entender que muitas vezes aquilo que você imagina que é o fim é o instrumento que Deus está usando para te tratar, para te preparar, para tocar em áreas que precisam ser tocadas e para que você esteja pronto para viver o cumprimento da promessa. José era resiliente, porque ele compreendia tudo sob a perspectiva de Deus. Mas o texto vai continuar, e eu já estou perto do fim, dizendo que os seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó. Repita comigo: poderoso de Jacó. O pastor, repita comigo: o pastor, o rochedo de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos céus em cima, com bênçãos do abismo que jaz embaixo, e com bênçãos da fartura e da fertilidade. Jacó vai usar um adjetivo, poderoso, e dois substantivos, pastor e rochedo, ou pedra, ou rocha, para falar daquilo que sustentava a vida de José. Quando Jacó fala do poderoso, Jacó está falando que havia sobre a vida de José uma unção do céu. Havia sobre a vida de José algo que superava em muito o âmbito natural. José era alguém que tinha dons e que foram usados no cumprimento dos propósitos e planos de Deus para a sua vida e para o seu povo, para a sua família. José interpretava sonhos. Aliás, foi esse dom que permitiu que José saísse da prisão diretamente para o palácio. E depois José usou um outro dom, e tudo isso era fruto da unção do poderoso de Jacó sobre a sua vida. José era um grande administrador, e foi a instrumentalidade de José que permitiu que o mundo da época, e principalmente a sua linhagem e família, permanecessem vivos e tivesse continuidade. Mas José
também recebeu sabedoria e direção e conselhos do pastor. E o pastor aqui é com P maiúsculo. E José recebeu estabilidade, força para superar as maiores crises da sua vida do rochedo de Israel. Deixa eu profetizar, eu vim com vontade de profetizar nesta noite. Deixa eu profetizar sobre a tua vida. A tua vida está nas mãos do poderoso de Jacó, daquele que te dá dons para que você possa usá-los na obra e para crescimento do reino. A tua vida está nas mãos do pastor, daquele que te dá sabedoria, daquele que te dá vontade, força para continuar a caminhada. A tua vida está estabilizada nas mãos do rochedo de Israel. Ele é quem te garante, ele é o teu refúgio, a tua fortaleza e o teu socorro bem presente na angústia. E o texto vai encerrar dizendo que o Todo-Poderoso abençoaria José com bênçãos dos céus em cima, com bênçãos do abismo que jaz embaixo, com bênçãos da fartura e da fertilidade. Tem uma outra tradução aqui que diz: com bênçãos dos céus elevados, com bênçãos das profundezas e bênçãos dos seios da madre. Eu acredito que Jacó estava falando aqui dos estágios da bênção. Tem bênção nas nossas vidas que a gente imagina que é o inimigo, e na verdade é Deus nos livrando, é Deus nos protegendo, é Deus permitindo algo aqui para que acolá a coisa não ficasse muito pior do que aqui. É por isso que ele vai falar e vai usar uma linguagem diferente. Bênçãos dos céus em cima. Essa é boa. Esse é o cumprimento. Esse é quando tudo acontece. Esse é o final, o resultado, o fim do processo. Mas ele fala também de bênçãos do abismo que jaz embaixo. Uma outra tradução diz bênçãos das profundezas. Que bênção é essa, Jesus? Olha a história de José. Olha o processo que ele viveu. Parecia que era só tempestade, tribulação e vento. Parecia que o inimigo estava tomando conta da situação. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus usa até mesmo o inimigo para nos abençoar. José viveu adversidades muito profundas. Quer uma primeira bênção? Que não é a bênção final, que não é a bênção dos céus elevados, que não é o resultado e o cumprimento da promessa. José era para ter morrido. Mas se José morresse, não haveria processo, não haveria cumprimento da promessa. E aí o que é que Deus faz? Entra na história, usa alguém e José permanece vivo. Passa por lutas, passa por dificuldades, bênção dos seios e da madre, da fartura e da fertilidade. No processo que você está vivendo, Deus vai levantar gente de perto, de longe, gente que você conhecia bem, gente que você tinha pouca intimidade, vai ser usado como instrumento nas mãos de Deus, para você passar pelo processo, para você não desistir, para você viver o cumprimento da promessa. São estágios da bênção. É que até o momento que estejamos preparados, nós vamos viver algumas lutas.
algumas adversidades, alguns conflitos. Tem hora que você vai acreditar que a promessa não vai se cumprir, mas ela se cumpre, porque quem te prometeu é fiel para zelar pelo cumprimento da promessa. E o texto vai encerrar com uma declaração interessante de Jacó. Jacó vai dizer assim: as bênçãos de teu pai, ou seja, as bênçãos que ele estava liberando sobre a vida de Jacó, excederão as bênçãos de meus pais até o cume dos montes eternos, e sobre elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. José, de todos os seus irmãos, em virtude dos propósitos de Deus, foi o que mais sofreu, foi o que mais passou por luta, foi o que mais passou por tempestade. Todos eles permaneceram no lar, na família. José perdeu de cara a convivência dos seus pais e irmãos, e isso não é fácil. Mas tudo isso era parte de um propósito de Deus na vida de José. É verdade, e aqui eu encerro, que José passou 13 anos de muita adversidade, de muita tribulação, de muita tempestade. É verdade que José só conseguiu ver o cumprimento da promessa, vivendo cada estágio da bênção no processo, até que a promessa se cumprisse, aos 39 anos de idade. 22 anos depois que ele saiu de casa. 13 anos de luta para começar a ver o cumprimento da promessa. Mas a palavra diz que José viveu 110 anos. Se você é mais ou menos de matemática, não precisa ser bom não, você vai entender que o tempo da provação, o tempo da luta foi muito menor do que o tempo da bênção, do que o tempo da vitória, do que o tempo do cumprimento da promessa. Deixa eu profetizar sobre a tua vida pela última vez. Eu sei que não está fácil, eu sei que às vezes dói, eu sei que às vezes sangra, eu sei que às vezes a vontade é de desistir, mas como José, seja resiliente, enfrente cada obstáculo, porque o tempo que você vai viver no cumprimento da promessa será maior do que o tempo da provação, do que o tempo da luta, do que o tempo da tempestade. Aleluia. Essa é a palavra que Deus tem colocado em meu coração para esta noite. Com a permissão do pastor Anderson, vamos nos colocar de pé. Mas para encerrar, eu preciso retornar ao início. A primeira palavra que foi liberada sobre a vida de José dizia que ele era um ramo. A pergunta que eu te faço nesta noite: você é um ramo? Você está